Amados, hoje eu quero falar com vocês a respeito de estarmos firmes na presença do Senhor, de estarmos amparados na presença do Senhor, de esperarmos em Deus, de confiarmos fielmente no Senhor. João, quando recebeu a visão do Apocalipse, ele escreveu em Apocalipse 3, versículo 8: Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse 3, versículo 8. Essas palavras são direcionadas à igreja de Filadélfia. Amados, eis é uma grande verdade que nós precisamos tomar posse dela. E essa verdade se aplica tanto no campo espiritual, no campo físico, porque quando Deus abre uma porta, na nossa vida, ela fica aberta. Nós muitas vezes fechamos esta porta, nós muitas vezes lacramos a porta, nós muitas vezes não queremos que ela esteja aberta. E como é que nós fechamos a porta? Quando nós permitimos que nossas ações frutifiquem na carne, quando nós damos lugar ao maligno na nossa vida. Mas a porta do Senhor, ela continua aberta. Conheça as tuas obras, ouça, conheça as tuas obras, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis aí, irmãos, o retrato da igreja de Filadélfia. Eis aí o retrato de uma igreja perseverante, de uma vida, podemos trazer isso para o campo pessoal, de uma vida perseverante, uma vida que espera no Senhor. E o Senhor diz para aquela igreja, diz para você: conheço tuas obras. Olha, conheço tuas obras. Sei que tens poucas forças. Entretanto, você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. E ele complementa dizendo: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eis que coloco diante de você, coloco diante de tua vida uma porta aberta, uma porta que ninguém pode fechar. Amados, é preciso tomarmos posse desta verdade, porque ela é real, ela é verdadeira, ela é uma verdade de Deus para as nossas vidas. As portas que Deus abre, ninguém fecha, só nós as fechamos. Amados, e como é que nós fechamos a porta que Deus abre? Quando nossa fé, ela fraqueja. Quando nós olhamos para as dificuldades e as vemos maior do que o mover de Deus na nossa vida. Quando nós olhamos para os problemas e colocamos esses problemas muitas vezes numa situação maior do que o próprio agir do Senhor, nós subestimamos, portanto, o poder de Deus, a ação do Senhor, o mover do Pai. E eu quero dizer para você, meu irmão muito amado, muito precioso, homem, mulher amada de Deus, seja qual for a situação, a dificuldade pela qual você está passando, saiba que Deus conhece o teu problema. Sabe que Deus tem aberto portas para você. E a porta que Deus abre na tua vida, só você pode fechar. Portanto, não feche a tua porta, não feche a porta que o Senhor abriu na tua existência. Mas qual é a porta, Elias de Oliveira? Qual a porta que eu tenho fechado? Não sei, irmão. Mas a porta que tu fechas, com certeza, é aquela que está muito maior do que o poder de Deus na tua existência. Talvez no campo financeiro, os problemas financeiros surgem e você vê a grandiosidade do problema, você deixa que esse problema feche a porta de Deus na tua existência. No campo familiar, conjugal, profissional,
Enfim, irmãos, são tantos os problemas que muitas vezes aparecem e mostram-se superior à ação de Deus. E quando nós damos valor a este problema, valor ao tamanho do problema, com certeza estamos fechando a porta que Deus abriu na nossa vida. Mas o interessante, amados, é que Deus sabia que somos fracos. O Senhor sabia que temos muitas vezes problemas. Ele diz: entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quando nós somos fiéis ao Senhor, o Senhor tem olhado para nós, o Senhor tem voltado os seus olhos para nós, o Senhor tem nos guardado, nos protegido, e Ele confirma dizendo: eis que tenho posto diante de ti uma porta, a qual ninguém pode fechar. Amados, o Senhor convida cada um de nós para desfrutarmos a sua presença. O Senhor nos convida para estarmos diante dEle, para vivenciarmos a vontade dEle. O Senhor nos convida para tomarmos posse de suas promessas para a nossa existência. E nós, irmãos, não podemos fazer como fez Abraão. Deus fez grandes promessas para Abraão, Deus fez grandes promessas para aquele homem, mas um dia Abraão estava dentro de sua tenda e ele estava triste. Estava em meio às dificuldades, já não conseguia acreditar na possibilidade de ver a promessa de Deus se cumprir. Foi neste momento, irmãos, que mesmo em meio às suas dificuldades, em meio aos seus problemas, mas Abraão continuou firme na presença do Senhor. Abraão continuou firme com Deus, e quando o homem continua firme com o Senhor, Deus age como agiu para com Abraão. E Deus disse para Abraão: saia para fora da tua tenda, olhe para os céus, olhe para os céus. Quando Abraão olhou para os céus, amados, sabe o que fez? Ele tirou dos problemas o seu olhar. Ele colocou o seu olhar de volta no Senhor. A sua fé foi reedificada, a sua fé foi reestruturada, e ele esperou, teve forças para continuar esperando, e Deus honrou todas as promessas feitas àquele homem de uma forma muito intensa. Nós vemos também outro exemplo, o exemplo de Moisés, ali de frente ao Mar Vermelho, deparou-se com o Mar Vermelho, às suas costas uma série, 3 milhões aproximadamente, 3 milhões de judeus ali reclamando: olha só, Moisés, tu nos trouxe, agora à nossa frente está o Mar Vermelho, às nossas costas está o exército egípcio, tu nos trouxestes para morrer neste lugar. Mas Moisés não tirou os olhos de Deus. Moisés levantou. O Senhor diz: levante os teus braços, levante os teus braços. E quando Moisés levantou os braços, o Senhor fez soprar sobre as águas o vento que abriu o Mar Vermelho. O Senhor fez soprar o vento que levou o problema para distante, e eles passaram aquele lugar. Irmãos, eis aí como Deus age. Muitas vezes nós estamos num canto de parede, sem solução, sem horizontes, mas quando nós olhamos, quando nós levantamos os nossos braços em direção ao Senhor, Ele vem em nosso socorro e faz grandes coisas na nossa vida. É preciso, portanto, esperarmos no Senhor. É preciso, portanto, guardarmos a palavra do Senhor e jamais negarmos o seu nome, mesmo que sejamos fracos, como era a igreja de Filadélfia. Ouça mais uma vez, Apocalipse 3, versículo 8. Conheça as tuas obras, que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Eis aí como Deus age na vida do homem. Eis aí como o Senhor faz as coisas acontecer na vida do homem. E eu quero dizer para você, meu amado, que em nome de Cristo, em nome de Jesus, tome posse dessa palavra. Saia do meio dos problemas, olhe para o alto, olhe para o céu e receba de Deus uma nova visão, uma visão que reestrutura a alma, uma visão que reestrutura a vida, uma visão que nos dá a alegria de sermos servos do Senhor, de sermos chamados como homens, como mulheres que são de Deus, que são seguidores do Senhor, que são servos do Senhor. Irmãos, e em meio às necessidades,
nós precisamos olhar para Deus. Em meio aos problemas, precisamos olhar para Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É no meio das nossas necessidades, no meio das nossas fraquezas, no meio dos nossos problemas, que nós precisamos recorrer ao Senhor, voltarmos a nossa vida para o Senhor, voltarmos os nossos olhos para Deus, porque quando nós nos aproximamos para junto do trono da graça, com toda a nossa confiança, nós recebemos a misericórdia e encontramos graças para que as nossas necessidades sejam sanadas. Irmãos, é chamado trono da graça porque dele flui o amor, o socorro, a misericórdia, o perdão, o poder divino, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, o fruto do Espírito Santo e tudo mais que precisamos no momento da angústia. E Deus diz de forma muito clara: acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Irmãos, confie que Deus está chamando você, confie que o Senhor está dizendo: venha para junto de mim, venha para o junto do trono da graça, e você receberá das minhas mãos aquilo que tu precisas, o socorro que tu precisas. Eu sei, amados, que muitas vezes nós nos deixamos levar pelas fraquezas. Muitas vezes os problemas são tão intensos que nossos olhos são fechados para a glória de Deus, que a nossa visão é totalmente arrancada do trono do Senhor, e à nossa frente aparece apenas as dificuldades, apenas o problema que nos atormenta. Mas é preciso, amados, que esta ação da carne, porque isto é uma ação da carne conjugada com o mover diabólico, que esta ação da carne caia por terra, porque é no momento da dificuldade, é no problema, é em meio às tempestades que nós precisamos e devemos olhar firmemente para Deus e caminharmos em direção ao seu trono, em buscarmos o seu amparo, buscarmos o seu socorro, buscarmos a sua ação, a sua mão redentora sobre nossas vidas. Amados, nós não podemos nos deixar abater, não podemos nos deixar submergir nas águas profundas dos problemas. E um exemplo que eu acho muito magnífico, um exemplo extremo, é quando Paulo e Silas estavam presos. A Bíblia nos diz em Atos capítulo 16, versículo 25, que eles estavam presos, mas eles não estavam entristecidos, eles não estavam abatidos, envolto nos seus problemas. Eles estavam ali louvando e glorificando o nome santo de Deus. Irmãos, hoje é muito fácil nós sairmos da cadeia. Você consegue um advogado, você consegue muitos recursos diante da lei, que ela pode tirar você das grades. Mas nos dias de Paulo, nos dias de Silas, era uma realidade totalmente diferente, uma realidade muito séria, um problema muito sério, um problema que tinha raízes muito sérias para serem resolvidas, mas mesmo diante de tamanha seriedade, diante de tamanho problema, Paulo e Silas cantavam alegremente no Senhor. Esperavam, demonstravam que esperavam no Senhor, confiavam e demonstravam isso em ação, confiavam no Senhor e alegravam-se com Deus naqueles momentos difíceis. Na verdade, Paulo e Silas não perderam a oportunidade a tempo e a fora de tempo. Não era o tempo, mas eles fizeram que aqueles momentos fosse o tempo de adoração, o tempo de louvar a Deus, o tempo de glorificar o nome santo do Senhor. Talvez tu estejas em meio a grandes tempestades, grandes problemas. É o tempo de louvar a Deus.
É o tempo de exaltar o nome santo de Deus. É o tempo de honrar o nome santo de Deus. Talvez os problemas sejam no campo da saúde, problemas sérios no campo da saúde. Quero dizer para você que é tempo de louvar a Deus. É tempo de glorificar o nome santo de Deus. Porque quando nós nos achegamos confiadamente junto ao trono da graça, recebemos de Deus misericórdia, achamos graça para o socorro de Deus em nossas vidas. E ainda, amados, o Senhor nos fala em Salmos capítulos 46, versículos 1 a 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Oh, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque em meio a tamanhas dificuldades, em meio a tantas tribulações, o Senhor é o socorro bem presente, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Irmãos, tome posse, irmã, tome posse desta palavra de Deus. Abrace a graça de Deus sobre a tua vida. Lembre-se que o Senhor é o teu socorro em meio às grandes tribulações. E como diz o salmista, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Eis aí, amados, uma palavra que diz: tenho paz. Mas Elias Oliveira, minha casa está pegando fogo. Tenha paz. Elias Oliveira, minha família está caindo no abismo. Tenha paz. Meu emprego está por um fio. Tenha paz. Esta é a palavra de Deus para a tua vida. Tenha paz. Em meio aos maiores problemas, em meio às maiores dificuldades, tenha paz. Porque quando você, amado, deixa que a graça de Deus envolva a tua vida, quando você permite que o mover do Espírito Santo de Deus encontre lugar no teu coração, encontre lugar na tua alma, esse mover produz paz, produz refrigério, produz esperança. Porque sabemos que Deus é maior, que Deus tem prazer nas nossas vidas, que Deus tem prazer em ser nosso refúgio, em nos guardar, em ser nosso socorro. E eu, como servo de Deus, que declaro crer no Senhor, que declaro ser seguidor de Cristo, preciso provar esta realidade, preciso vivenciar esta realidade na minha vida, permitir que isto venha à existência na minha vida, porque é testemunho de fé, é testemunho do agir de Deus em nosso ser. Irmãos, em Deus temos o poder, temos o abrigo no perigo, temos a força divina na peleja contra seus inimigos. Em Deus nós somos capacitados para vencer todos os obstáculos da vida. Em Deus nós recebemos condições de passar sobre todas as dificuldades. E em Deus nós temos plena convicção que Ele abre portas, portas que ninguém pode fechar, portas que ninguém pode lacrar, e muitas vezes nós temos lacrado. Irmão, faça uma análise da tua vida, observe, reflita. Será que você não tem fechado as portas de Deus na tua existência? Será que você não tem permitido que as ações, as obras da carne venham lacrar as portas de Deus, portas que foram abertas para a tua salvação, para o teu sucesso, para a tua jornada vitoriosa com Cristo? E quando nós damos lugar à carne, irmãos, quando nós damos lugar a estas coisas, as portas são fechadas.
e estão fechadas por nós próprios. E apenas nós podemos reabri-las. E como é que nós vamos reabrir as portas? É quando nós reconhecemos o nosso erro, reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos que somos fracos e que temos negado o Senhor em nossas ações. Quando nós confessamos estes pecados e buscamos de Deus a presença, buscamos estar diante do trono do Senhor, Ele vem, Ele restaura, Ele renova, Ele nos faz andar sobre as águas, nos faz voar como águias, nos faz passar sobre todas as dificuldades e nos faz mais que vitoriosos, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Espera no Senhor, espera no Senhor e achegue-se confiadamente ao trono da graça. Achegue-se ao trono da graça e lembre-se que Deus é o refúgio, é a fortaleza, é o socorro no meio das tribulações. E que o mover do Espírito seja tão intenso na tua vida, que tu consigas ter os olhos abertos, que possa vislumbrar o dia ensolarado que o aguarda à frente, dia de bênção, dia de vitória, que infelizmente muitas vezes as dificuldades fazem que o tempo fique nublado e olhamos para o horizonte e vemos apenas trevas. Se assim está a tua vida, busque a luz verdadeira, a luz que restaura, que renova, a luz que conserta, a luz que nos reabilita. Busque a comunhão com o Senhor, estreite teus laços de comunhão com Deus, restabeleça laços de comunhão com Deus. É preciso, amado, que você confesse teus pecados, tome posse do perdão do Senhor e lembre-se que tu és amado do Senhor, vitorioso do Senhor e evidentemente que viva a produzir os frutos do Espírito segundo a vontade do Senhor e serás assim vitorioso continuamente. Que Deus te abençoe de uma forma muito intensa, maravilhosa. Que o Espírito Santo de Deus faça que essas palavras penetrem no teu coração e que você reconheça que precisa mudar conceitos, princípios e voltar ao Senhor, voltar ao primeiro amor, abraçar o eterno e prosseguir na jornada como homem, como mulher, como jovem vitorioso no poder e na unção